O luto não é um bicho de 7 cabeças. O luto não é um monstrinho feio. Muito pelo contrário. Quer ver o paraíso? Passe pelo luto. É o tema de nossa entrevista de hoje. Segue a vinheta. Queridos seguidores, que alegria em tê-los novamente aqui. Sou o professor Altair Prado. A cada semana uma entrevista inspiradora. Um podcast que inova, que traz gente, que traz cultura e traz muita gente do anonimato para que possa mostrar que o Brasil ainda tem muito a oferecer. Vamos lá. Hoje um tema extremamente importante, maravilhoso, chamado luto. O luto é um sentimento. O luto é um sentimento. O luto é um sentimento. As pessoas evitam esse sentimento com medo de sofrer. Só que elas têm que entender, elas não entendem que passar por ele termina o sofrimento. Eu trago aqui Carlos. O Carlos, ele tem uma página no Facebook, 450 mil seguidores. Isso. Instagram. Tem mais de 18 mil. E o YouTube. 200 mil. Para falar de luto. Só que o Carlos tem outras coisas lá, que é Carlos Me Explica. Depois vou deixar na link. Carlos, que alegria poder entrevistar. Eu já assistia aos seus programas muito antes. Obrigado. E eu falava, será que um dia... Eu já tinha te mandado mensagem lá, legal. Te chamando para uma entrevista. Opa. Aí o Memorial, o Luiz do Memorial, falou assim, chama o cara. Não, mentira que é o Carlos Me Explica. Porque eu mandei mensagem para você, porque eu já queria te entrevistar. Porque você, além de... Porque o Carlos... você que está aí em casa, o Carlos, ele visita sepulturas, túmulos de famosos, de pessoas que, ou não tão famosos, mas que tiveram uma história relevante. Sim. Mas o Carlos, ele é especialista, ele é psicólogo, especialista em luto. E eu queria juntar essas duas situações. O luto da morte e o luto de algo. Porque, Carlos, por exemplo, eu adoro café, só que eu não posso mais tomar café. Eu entro no luto. Entra no luto também. E as pessoas muitas vezes definem o luto apenas como a morte de alguém, o encerramento de um ciclo da vida. Mas não, o luto ele está direcionado a todas as situações da vida. Muitas vezes a perda de um emprego, de uma namorada, de um amigo. Tanto que recentemente saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que a maioria das pessoas sofrem mais quando perdem o emprego do que quando perdem um familiar. Então, você vê que o luto é algo muito amplo, ligado a todas as áreas da sociedade, né? Nós vamos falar sobre o luto de uma forma a mostrar que não é algo tão pesado, tão triste, mas algo que é necessário de ser vivido. Porque as pessoas falam de futebol, falam de religião, falam de política, mas quando é para sentar na mesa para falar sobre o luto, as pessoas têm medo. Carlos, por que o luto é tão importante? Qual é o processo do luto? Você pode me explicar, por favor? O processo do luto, sim. O processo do luto é quando você tem uma perda. Quando é com relação à morte. Quando você tem uma perda de alguém que você ama, que você admira. Porque ali há um desligamento presencial daquela pessoa. Você lembra daquela pessoa, pensa nela, mas você não tem mais ela ao seu lado ali no dia a dia para conversar, para discutir, para fazer as pazes novamente. Então, aí surge o luto. E o luto é algo que todas as pessoas devem viver. Alguns de forma mais intensa, outros de forma mais branda, mas o resumo do luto é que luto é o excesso de amor. Quanto mais você ama, mais você sente o luto. Peraí, então vamos lá. Então, posso dizer que o luto é o efeito colateral do amor? É o efeito colateral. Porque às vezes se fala que o amor ele é tão profundo, é mais forte que o ódio. Sim. Não existe luto pro ódio, existe luto pro amor, por né? Por amor. O amor, ele é mais forte. Mas, Carlos, por exemplo, um curso, um carro, você pode sentir luto de tudo isso. O luto nada mais é o quê? Trabalhar a falta de algo ou alguém? Isso. A ausência que aquela pessoa ou aquele objeto está fazendo na sua vida. E muitas vezes você não consegue preencher de outra forma. E quando é um carro, um objeto que você perde, muitas vezes você tenta preencher com outro objeto no lugar. Porque a pessoa fala, eu perdi meu carro, mas eu vou trabalhar, vou conseguir outro. Você vive aquele luto, mas aquele luto passa se você consegue um novo carro.
Mas quando é alguém que você ama, que você respeita, você nunca vai conseguir aquela pessoa novamente na sua vida. Então, o luto, a tendência é durar por mais tempo, ou de uma forma intensa ou mais branda, mas o luto nunca acaba. Não é somente pela morte de alguém, às vezes um rompimento de um relacionamento. Sim, o término de um namoro, um casamento, Certo. ocorre também o luto, porque aquela pessoa, ela sofre muito com aquela separação. E algo que eu coloco também nessa questão quando é de relacionamento, que trazem bastante para o consultório, quando terceiros interferem também nessa separação. Digamos, eu sou casado, eu me separei. Aí vem os famosos amigos, né? Aí eles falam, olha, tá vendo, você perdeu a mulher, tal, não sei o que, e agora? O cara já está sofrendo porque perdeu a mulher. E ainda as pessoas jogam essa carga em cima Isso dele piora ou o dela. luto. E isso piora o luto muitas vezes. Porque o luto, em todos os sentidos, é você buscar alguém que te apoie de alguma forma, que te fala, ó, estou aqui junto com você, estou do seu lado para o que der e precisar. Não pessoas que apontem o erro ou que condenem a pessoa por algum motivo, né? O luto é aprender a viver sem. Aprender Esse a é o viver principal. sem. Você de casa, você já consegue colocar aqui no comentário se já passou por alguma experiência dessa? Porque eu percebo, Carlos, que as pessoas não querem passar por esse processo. Elas preenchem de várias formas. Sim, sim. Eu conheço filhos que têm luto dos pais durante 30 anos, 20 anos, 40 anos, a vida inteira. Sim. Eu percebo que as pessoas no luto, as pessoas não querem viver. E parece que elas entram num ciclo vicioso e num algo fechado. É erro meu? O luto é algo tão sofrido, tão doído, e algo que deve ser respeitado. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem uma aceitação daquele luto, mas é algo que vai pela vida inteira. E algumas pessoas podem nem demonstrar que estão vivenciando esse luto. Outras, que nem você colocou, já levam esse luto para a vida inteira. Carregam durante toda a sua vida esse sofrimento, essa tristeza por essa perda. Em algum momento, essa dor, que é tão profunda, ela se torna uma saudade. E essa saudade, mesmo assim, ela dói bastante. Carlos, eu trabalhei muito a morte da minha mãe. E uma coisa que eu aprendi com uma terapeuta. Sim. Ter saudade é uma coisa, ser saudosista é outra coisa. O saudosismo é nocivo. Sim. É verdade isso? É verdade. A saudade vai ter sempre, até porque é bom você lembrar da pessoa. E eu falo que quando você cura do luto é quando você tem a saudade, mas ela não dói mais. Isso. Só a saudade. Só a saudade. Agora o saudosismo faz mal, né? Fica aquela saudade, aquela dor também, porque você sente falta da pessoa. Mas a pessoa saudosa, muitas vezes, ela procura motivos e se condena e se culpa cada vez mais pela ausência do outro. Digamos, o cara perdeu um filho, a mãe. Ele sofre a vida toda achando que ele foi culpado, que ele poderia ter feito algo diferente. E ele só pensa do lado negativo. Ele esquece de lembrar os momentos positivos que eles viveram juntos, as coisas boas. E o seu trabalho é esse? E o meu trabalho é esse. Tentar a pessoa virar a chave, sair do pensamento negativo, das coisas que não viveu e que poderia ter vivido, para o pensamento positivo. O que você vivenciou de bom ao lado daquela pessoa que você ama? Quais são os processos do luto? Hoje, eu sei que são, né? Sim, existem 5 processos. Eu não sigo esses processos, porque eu acredito que o luto é mais do que uma fase. O luto é algo para ser vivenciado. É uma dor individual de cada pessoa. Eu não posso seguir um processo, você vai viver tantos meses o luto nessa fase, no isolamento, tal, e depois você vai passar para outra fase. Não, dependendo da minha dor, do meu sofrimento por causa do meu luto, eu fico naquela fase durante muito tempo. As que falam, né? A depressão, a não aceitação, que eu acho que é a pior de todas, quando você não aceita de jeito nenhum que você perdeu a outra pessoa. E quando você não aceita, você não está preparado para vivenciar o luto da melhor forma, que quando você não aceita, você não abre espaço para as outras etapas, que é você entender esse processo, esse sofrimento do luto. Qual que é a fase que você acha que as pessoas mais ficam? Se tiver que, entre as 5, qual que você acha que mais ficam? É a negação? A negação.
A negação é a pior de todas. Você aceitar que o outro partiu. E acaba entrando num modo de fantasia, né? Sim, sim. E aí entra aquela questão. Você, quando não aceita, você fica negando que aquela pessoa realmente partiu. Você está dentro de casa, de repente você fala, escutei a voz de fulano. Estou sentindo o cheiro de fulano. Então você passa a não querer aceitar que aquela pessoa partiu. E você acha que ela está ali junto com você. Mas como que é assim? O cérebro cria sensações. O nosso subconsciente, ele está tão envolvido com aquelas lembranças que nós temos daquela pessoa que ele muitas vezes cria essas vozes, esses cheiros, imagens. Eu tenho pacientes que falam, olha, eu perdi minha mãe já faz 4 meses, mas eu sempre escuto ela na sala conversando. Aí quando eu acordo, acendo a luz, ela não está lá. Não tem nada a ver com espiritismo, não. Não. É a mente da pessoa que cria aquela ideia de que queria a pessoa ali, junto com ela naquele momento. Como se fosse um membro amputado que a pessoa ainda sente? Sim. E mesmo você, que nem um membro amputado, mesmo você perdendo aquela parte, você acaba sentindo durante toda a sua vida como se você tivesse. Agora, uma pergunta. Por que você decidiu ir para o lado da psicologia do luto? Sim. Eu olho nas redes sociais, eu acho que quem está em casa também vê. Até deixo uma pergunta aqui para quem está em casa. Você acha que as pessoas estão menos tolerantes? As pessoas estão sentindo menos? Porque hoje é um mundo cheio de informações, mas falta de conhecimentos. Sim. Você acha que as redes sociais estão deixando as pessoas sem tempo, sem maneira de aprofundar esse luto, porque a vida é corrida, a vida não para? Carlos, você acha que as redes sociais estão trazendo problemas para vivenciar o luto? Porque antigamente a pessoa falecia, tinha que aguentar. 7 dias. E depois que a gente fala dos 7 dias, é uma tradição católica, não sei o que é. Hoje eu consigo entender, até os psicólogos falam que os 7 dias é um período que você precisa. Isso. Você acha que as pessoas hoje, devido a essa correria e essa frenesi que são as redes sociais, estão perdendo, estão cada vez menos sensíveis ao luto e não conseguindo seguir com a vida? Sim, eu acredito que sim. E 2 pontos importantes. O primeiro é que muitas vezes a pessoa é obrigada a não vivenciar esse luto, a não ter espaço para viver esse luto. Acontece isso? Acontece. Você que trabalha numa empresa registrado, sua mãe faleceu, você não vai poder ficar vários dias em casa até tentar entender o que aconteceu. Com 3 dias você tem que estar lá batendo cartão novamente. Então, a sociedade empurra você a descer para a vida que segue. Vida que segue. Eu estou perdendo dinheiro porque você está de luto. Então, vença esse luto e venha trabalhar. Aí vem uma frasinha, só para cortar. Sim. Aquela frase cristiana trabalhar, você vai se distrair. Vai se distrair. Nada a ver, né, Carlos? Nada a ver. Nada que você faça faz você esquecer. Você tem que vivenciar o luto. O seu dia a dia é um processo que todos passamos por isso. Então, temos que vivenciar. Certo. E algo impressionante que aconteceu na pandemia, que muitas pessoas falavam, olha, tá morrendo muitas pessoas na pandemia. Quando passar isso, o mundo vai ser melhor. Vão ser pessoas melhores, pessoas boas. Todo mundo vai se ajudar. Não foi assim. Não vi diferença. Você via na Globo, no SBT, Record, aparecia lá. Hoje faleceu 100 pessoas, 200, 500, 1000 por causa desse vírus. As pessoas olhavam assim, nossa, será que amanhã vai ser mais? Olha, hoje foi 2.000, eita, será que amanhã vai ser mais? Entrou numa contabilidade ao invés de... Não se preocupavam com o luto que as outras pessoas estavam vivenciando, o sofrimento do outro, queriam apenas saber o número do dia seguinte. E a gente entrou numa fase tão automática que às vezes você ligava a televisão já vendo. Será que quem faleceu hoje de famoso por causa do Covid? Mas, Carlos... Então é algo cruel isso. Me diga na pandemia, como você trabalhou na pandemia nessa época? Trabalhei. Como foi? Porque a gente entende que as pessoas deveriam ter uma melhora da humanidade nesse sentimento. As pessoas ficaram, não sei, estão mais perdidas. Você acha que a pandemia, eu acredito que as pessoas não vivenciaram o luto da pandemia. Não. A gente ficou trancafiado dentro de casa. Sim. A gente não podia ir na padaria. As pessoas não entenderam isso. A gente perdeu o quê? A nossa ida e vinda. Sim.
A liberdade. Isso é um luto. É um luto. Mas É ninguém um venceu. luto. Como é que você pode falar sobre isso? Essa questão do ir e vir, a liberdade do dia a dia de você poder sair, fazer suas escolhas, suas compras, voltar ao horário que você quiser para casa, isso foi tirado. Não poderia estar aqui nesse momento, junto contigo. E mostrou para as pessoas também um lado que elas não viam, que elas não conheciam. Digamos, um casal que os dois trabalhavam o dia inteiro. Se viam à noite, na hora de dormir, de jantar, tal. Um cuidava dos filhos, outro não. E, de repente, você se vê aquela família toda dentro de casa sem poder sair. Se matando, praticamente. Aí você percebe que você não se conhece e não conhece realmente as pessoas que viviam com você. E eu percebo que não faz questão também. Não faz. E aí foi um isolamento dentro do isolamento. As pessoas se isolaram por causa da pandemia dentro das suas casas e dentro das suas casas se isolaram um dos outros. Não, isso é um luto. E além disso, perderam pessoas e assim, não vivenciaram. Não vivenciaram. Foi tirado esse direito. Foi tirado direito porque na época da pandemia nem o velório poderia ter. Isso. Você percebeu? Foi tirado muita coisa dessas pessoas. Sim. Porque o luto nada mais é que a perda de algo. A perda, isso. E tiramos muitas coisas. Perdemos a liberdade de ir e vir. Perdemos a liberdade de ir num velório. No velório de um ente querido. Perdemos a nossa liberdade de falar, eu sou casado, mas hoje eu não tô afim de olhar pra cara da pessoa. Que também é um direito. Direito. Perdemos os filhos te infernizando e você tendo que estar lá. Isso. E eu percebo, Carlos, você está sentindo reflexos da pandemia nas pessoas, porque são vários lutos não tratados. Isso. O que você acha que está complicando na sociedade hoje? O que complicou bastante nessa questão do luto na pandemia, primeiro que os consultórios se encheram de ex-casais. Muitos ex-casais. Pessoas que, por causa da pandemia, onde deveriam estar mais próximos, olha, tá difícil para você, para mim, pelo que está acontecendo, mas vamos se unir, vamos se apoiar. Não. Acabaram se separando. Então, eu recebo muitos casais que se divorciaram nesse período da pandemia. E aí entra essa questão. Eles trazem. A mulher, muitas vezes, olha, eu não sabia que ele era assim. E o esposo, eu não sabia que ela era assim. E eram casados há 10 anos. Então, conviviam dentro de casa, mas não viviam juntos dentro de casa. Então, é algo difícil. Eu senti mudança muito dentro de mim. Você que está em casa, você sentiu mudança dentro de você? Coloca aqui nos comentários, porque eu percebi uma mudança em mim. Eu fiquei com mais valorização da vida, das pessoas. De poder ir ver o meu pai, de poder ir ver um amigo, ver minha sogra, de ir a um parque, de ir a uma praia, Carlos. Isso. Esse querer ir e o medo de fazer mal para o outro que estava lá. Mas é algo que ainda mexe hoje, né? Mexe. Carlos, me conte um caso. Lutos mal não resolvidos, não tratados. Me diga quais são as consequências visíveis no dia a dia de uma pessoa, por exemplo, ela no trabalho ou ela com a família. O que acontece com uma pessoa que não lida com o luto, por favor? Muitas vezes a pessoa que não consegue lidar com o luto, um dos primeiros passos que ela enfrenta é o isolamento. Ela tenta se isolar de tudo e de todos. Ela é convidada para festas de família, não vai. Aquele almoço do domingo, ela nunca se faz presente, porque ela pensa na dor que ela está sentindo. E a dor que ela está sentindo não é a dor do outro. Eu perdi um filho, perdi uma filha. Eu não vou para o almoço do domingo, onde todo mundo vai estar comemorando, vai estar se divertindo. Ela acaba achando que a vida dela vai ser apenas aquilo agora. E ela não trabalha esse luto e não passa a entender que a vida dela segue. Que a pessoa que ela ama partiu, mas que ela deve dar seguimento na vida dela e viver da melhor forma possível para honrar aquela pessoa que ela perdeu. Ou seja, ela estaciona a vida dela. A vida dela. E aí e de certa maneira, ela culpa as pessoas por não terem estacionado a vida delas. Isso. E não há culpado nenhum. E não há culpado nenhum. Porque é uma fatalidade. É uma fatalidade. E aí você entra. Aí eu entro e tento colocar isso na mente da pessoa. Mostrar para ela que é necessário seguir em frente, que é necessário viver a vida e ela fazer o melhor. Eu sempre coloco assim para alguma mãe ou algum pai que perdeu um filho. Que é o pior, né, cara? Que é o pior. Porque inverte aquela realidade que uma mãe espera ser enterrada por um filho, mas quando ela tem que enterrar um filho, inverte totalmente aquele papel. Eu coloco sempre assim, olha, você perdeu seu filho.
Um jovem que queria viver, queria se divertir e tal, estudar, trabalhar. E você está aí trancado, trancada, deixou de viver a vida. Se ele estivesse presente, como ele gostaria de te ver? Exatamente. É uma colocação que eu sempre faço. E é um choque para as pessoas. Elas entram em reflexão, Entra em reflexão, muitos choram e falam, meu filho nunca ia querer me ver assim, trancada, chorando. Aí é onde dá aquele estalo e a pessoa começa a querer despertar para a vida e seguir em frente. Mas leva algum tempo, não leva? Leva um tempo. Tem gente que é muito mais rápido, você demora muito mais. Sim. Qual foi o caso mais longo? Quanto tempo durou esse luto de uma pessoa? Você consegue explicar de alguém sem falar nomes, claro? Sim. O mais longo foi quanto tempo? Eu tinha uma paciente que eu fiquei com ela 7 meses e ela não saía de casa. Não saía de casa nesses 7 meses, não tomava banho, se isolou dentro de casa, o marido tentava tirar de casa, ela perdeu uma criança de 2 anos. Morreu afogada numa piscina. 2 anos. Se distraíram no churrasco, e a criança correndo, e 2 anos entrou na piscina e faleceu. E nisso, cuidado pessoal com piscina, hein? E nisso, ela, por se sentir culpada, ela falou, a culpa é minha. Se o direito da minha criança foi tirada de viver, eu também não quero mais viver. Vou ficar trancada. E se isolou, não tomava banho. E para você Morreu junto. E aí é onde é importante também o atendimento online. Porque a pessoa não quer sair da casa dela. Ela está sofrendo, está vivendo o luto dela durante 7 meses. Você atendeu online. E eu atendendo essa pessoa online, no escuro, porque assim, o quarto todo apagado, ela não deixava ver nada no quarto, porque o quarto cheio de toalha, pendurado, lençóis cobrindo as janelas, tudo escuro. E o marido dela levava o celular, colocava lá para ela e a gente conversava. Até que ele foi bacana, né? Foi bacana, ele ficou sempre ao lado dela. E nisso, 7 meses eu atendendo ela, no 4º mês, ela começou a sair do quarto para ir realmente tomar um banho verdadeiro. Não só se lavar, mas tomar um banho. E com 6 meses ela resolveu sair de casa. Saiu de casa com o marido. Ele falou, olha, vamos sair, vamos no parque. Foram no parque, tomaram um sorvete. E ali ela começou a perceber, cara, não foi culpa minha, não foi culpa de ninguém. Foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. E eu não posso morrer junto com o meu filho. Eu tenho que viver a minha vida. E ela seguiu em frente. E tá bem hoje. Tá bem. Então, isso é o maior prêmio que a gente recebe. Deixa eu te fazer uma pergunta, Carlos. É uma ferida que se cura ou uma ferida que não se cura? Porque Nunca se perder cura. um filho... Nunca se cura. Mas você aprende o quê? A sobreviver? Você aprende a sobreviver a cada dia. A enfrentar cada dia de uma forma diferente. Você adormece, entre aspas? Você tenta guardar essa dor numa caixinha. Mas tem dias que essa dor vem com força. Mesmo tratando o luto, tem dias que vai vir. Tem dia que vai vir. Tem dia que você vai falar, cara, hoje eu não tô bem. E você... E respeita. Porque você vai estar sentindo aquele sofrimento. Legal. O marido dela, ele fala, ó, Carlos, ela tá bem. Hoje eu não atendo mais ela, né? Fico feliz por isso. Porque é sinal que o nosso trabalho foi bem feito. Foi bem feito. Mas... Eles mandam mensagem, olha... De vez em quando ela tá mal ainda. Ele fala, ó, Carlos, tem vez que ela entra no quarto, fica calada o dia inteiro, mas no final do dia vai trabalhar. Então, isso é importante. Ah, tá, voltou a trabalhar? Voltou a trabalhar. Voltou à rotina. Mas aquela dor que a pessoa sente, por mais forte ou fraca que seja, sempre vai existir aquela dor por causa daquela perda daquela pessoa. Agora uma pergunta. Hoje as pessoas estão um pouco mais... Carlos, se eu estiver errado, me corrija, você é um psicólogo. Egoístas, estão mais... as pessoas se olham mais para o seu próprio umbigo. Qualquer vírgula hoje, a frustração de perder, as pessoas não têm mais aquela tolerância na frustração. Isso causa um luto. É muito mais difícil de ter tratado? É muito mais difícil. Pelo ego? Pelo ego. A pessoa, além de não aceitar o luto, ela não quer que os outros vivam o luto da forma que elas querem viver. E é difícil você trabalhar isso com o ego da pessoa. A pessoa sabe e sente que está sofrendo, mas ela fala, não tô não, é meu jeito mesmo.
é o meu jeito. Então, o orgulho, muitas vezes, o ego da pessoa de não querer assumir aquela dor que ela está sentindo, torna o tratamento e o acompanhamento muito mais difícil. Eu acho muito mais complicado quando tem o ego, porque o ego, ele não deixa você ir pra frente. Sim. Ele te faz ele faz com que você sinta pequeno, o ego. Sim. E você, às vezes, ceder vai dar a sensação de humilhação. Humilhação, impotência, isso é difícil. O mundo hoje tá mais difícil pra você? Tá mais difícil, é mais difícil. Hoje, se você entra num consultório e você recebe um paciente no primeiro dia e você fala, me conte por que você veio aqui no consultório hoje. A pessoa tem o sofrimento dela, a dor dela, mas a primeira coisa que ela fala, se ela é casada, foi minha esposa, meu marido que fez isso, faz isso, não me entende, não me aceita, não sei o quê. Mas eu quero ouvir você. O que está acontecendo com você? Por que você está aqui? Não, aqui no meu trabalho, meu amigo, não sei o quê. Não, você, como você está vivenciando isso? Então as pessoas têm dificuldade de falar dela. Ela fala do outro, mas não fala dela. O ser humano não consegue falar de si, não. A não ser que fale mal. Sim. Você pode perceber nas pessoas. As pessoas, se tiverem que falar mal delas, elas falam. Pergunta, agora me fala uma coisa boa sua. Não consegue. E isso, eu acho que atrapalha qualquer processo de luto, de várias coisas. Carlos, você virou psicólogo porque... Eu acho que eu já tinha te perguntado, mas ainda faltou alguma coisa. E de luto ainda, devido a... Eu sempre gostei dessa área de cemitérios e tentar entender esse momento de sofrimento das pessoas, né? E quando eu perdi minha avó alguns anos atrás, eu falei, cara, que dor profunda a gente sente, né? Quando perde um ente querido. E eu nunca tinha perdido ninguém próximo, assim, para tentar entender essa dor. Eu falei, cara, eu vou estudar sobre isso. E agreguei o meu trabalho, que é falar sobre o luto, com a psicologia. Sim. E assim, ao visitar cemitérios, contar a história das pessoas, eu tento mostrar o luto e a morte não de uma forma triste. Não que aquilo é o fim, mas que a pessoa deve... Eu falo sobre a morte, mas buscando que a pessoa viva melhor a vida dela, a cada dia. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu, por exemplo, eu não consigo olhar a morte ainda de uma maneira natural. Não sei se quem está em casa consegue. Você consegue? Coloca aqui para mim, porque eu não consigo ainda ver de maneira natural. É o fim, vai fazer parte. Eu acho que a vida é um processo tão lindo. A vida terrena. Sim. Aqui, né? Quem acredita em reencarnação, tá? Mas eu acho que essa vida é tão bonita para você pensar que a morte deixa pra lá. Isso. E o Carlos também, gente, ele tem um canal lá que ele visita túmulos, né? Ele explica do que a pessoa faleceu e ele leva flores. Eu acho muito humilde e muito honroso da sua parte, porque você mostra que tem coração. Você mostrou túmulos lá, Carlos, que são totalmente abandonados. E acho que você levou flor, acho que você que levou. Sim, muito Você foi em túmulos, porque eu conheci o Carlos, gente, por causa do YouTube. Eu adoro o caso dele, porque você não sente medo quando ele vai falar de cemitério, você não tem aquele medo. E ele visita o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro sobre... Carlos Me Explica isso. Me explica isso. Tem lá o símbolozinho do túmulo. E é um canal que tá bem lá no YouTube. Assistam, depois eu vou colocar na descrição para vocês. Mas eu acho muito sensível da tua parte. E de certa forma, é uma maneira... Você pede pros familiares que ali do luto para ir no cemitério colocar flor? Quando você entra em contato com um familiar e fala, olha... Eu sinto muito pela perda do seu ente querido, mas eu queria gravar uma homenagem para essa pessoa contando a história dela e mostrando o túmulo dela. Eu posso levar flores? A familiar, pode, mas como é seu trabalho? Aí pedem para ver algum vídeo que eu já fiz e conhecer um pouco do trabalho. Aí eu apresento o trabalho e as famílias autorizam. Principalmente quando é anônimo. Quando tem alguma morte trágica, alguma questão assim que sai na mídia, que eu gravo, que não é famoso, porque famoso é mais fácil. Você pode chegar no cemitério, eu vim visitar o túmulo de tal pessoa, é ali, posso gravar? Pode tirar foto? Pode, todo mundo vai e faz.
Mas quando é alguém anônimo, é essencial você entrar em contato com a família, pedir autorização para a família, para você estar prestando aquela homenagem. E quando você faz essa homenagem, muitas pessoas falam, mas já morreu, não sei o quê. Mas aquela homenagem não é apenas para a pessoa que partiu, é para os seus familiares que ficaram também. Porque ela é uma forma deles manterem viva e preservar a imagem da pessoa que eles amam. Falando em cuidar, vou aproveitar e passar aqui os nossos colaboradores masters que permitem que a gente possa ter entrevistas tão fantásticas como essa. Vamos ver? Daqui a pouco a gente volta. Falar o idioma é tudo de bom, né? Abre portas, oportunidades, além de você se tornar um cidadão internacional. Tá esperando o quê? Faça sua matrícula na StudyStation. Seguidor do Pod ganha 15% off na matrícula e nas 3 primeiras mensalidades. Tem dificuldade de aprendizagem? TDAH? Aqui também nós temos uma metodologia pronta. Informe-se e seja um cidadão internacional. Tem o seu veículo, sua casinha, quer um seguro saúde? Nada melhor que buscar uma empresa há mais de 33 anos no mercado. A Prado Seguros e a Prado Imóveis. Aqui, seguidor de sabe o que, também tem desconto. Siga o QR Code e as nossas dicas. Dado o recado, voltamos para o episódio. Carlos, eu não consigo ir ao cemitério pôr flores da minha mãe. Você acha que é importante esse processo? Se é algo que está te impedindo de algo, que está sendo uma barreira para você... É que eu não consigo, eu não vejo mais assim... função. Sim. Só que o seu canal me ajudou a dar uma opa, ali estão os restos mortais de alguém que foi importante para você. Não está a alma mais, mas está os restos mortais. Eu penso muito nessa questão quando eu visito os túmulos, porque assim, as pessoas falam, mas ali muitas vezes só tá os restos mortais, não tá a alma ali e tal. Só que eu penso uma coisa, esses ossos nos sustentaram durante a vida inteira. Nos levou para todos os lugares. Por que não respeitar esses ossos? Digamos, sua mãe faleceu, ela durante anos carregou você no colo. Fez força, carregando. E por que não respeitar os restos mortais dela que estão lá? É que a gente já não tem necessidade. Às vezes eu penso, levar meus filhos, vai falar, mas será que eu não vou estar forçando uma barra? Criança, porque não sei, entendeu, Carlos? Não sei, o que você acha? Muitas vezes, criança, assim, eu acho interessante mostrar para ela que ela tem uma história de onde ela vem, mas não é necessário levar no cemitério. Agora, você acha que eu deveria? Você deveria. Pode falar, Carlos. Sim, você deveria, porque assim... Aqui tem que falar, né, gente? Tá certo? Parece isso, né? Tem que falar. É uma forma de respeito o que ela representa para você. Eu não falo representou não, viu, gente? Porque sempre vai significar. Minha mãe está viva. Representa sempre. Porque eu falo que a pessoa realmente só morre quando você apaga ela daqui da sua mente e do seu coração. Carlos, uma coisa me falaram que minha mãe nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Meu pai, há 2 semanas, ele casou novamente, aos 81 anos de idade, na igreja. E eu falei para ele, é até legal você falar, que eu falei para ele, pai, você me ensinou uma lição, enquanto o olhinho tá aberto, é vida que segue. Vida que segue. Minha mãe que faleceu, não foi ele. E eu achei muito interessante, porque ele casou de novo aos 81 anos, cara, na igreja, com a noiva lá, bonitinha. E eu fiquei pensando, assim, encerrar um ciclo não significa que você deixou de amar. Não. Eu não ia no casamento dele. Não, mas minha mãe continua sendo amada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque as pessoas também vinculam isso. Não vinculam? Sim, é verdade. E muitas pessoas têm aquele pensamento. Faleceu um do casal. Se casar de novo, a outra pessoa vai ficar triste. Não, a outra pessoa, se realmente amava, quer ver o bem daquela pessoa que ficou. Quer ver o bem. A gente julga a pessoa que morreu. A pessoa que morreu. A gente coloca... É complicado, né? É complicado. E ele tá certo em casar novamente, porque algo que eu sempre falo nos meus vídeos, que a gente perde muito tempo sem valorizar cada minuto, cada segundo, cada respirar da nossa vida. E a gente tem que aproveitar cada momento da forma mais intensa. Uma coisa que eu gosto de você é que você tem essa pureza ainda. Você tem essa alegria na vida, né, Carlos? Eu vou te contar uma coisa. Por favor. Que eu ainda não contei em lugar nenhum. Se quiser uma água, aqui tem mais, tá? Eu saí de casa, eu falei pra você, com 14 anos de idade, né? Sim. Eu com 14 anos... Ele vai contar a novidade, hein? Só essa aqui, ninguém sabe. Ó, pra você que tá aí. Vamos lá. O pessoal me conhece, porque eu sou psicólogo e tal, gravo viajando o Brasil inteiro fazendo vídeos.
Mas uma coisa que eu não falo é que eu sou ex-padre. Eu sou ex-padre. Peraí. Volta pra minha cama. Você viu só que tivemos essa novidade. Você foi ex-padre? Eu sou ex-padre. Agora o pessoal todo vai saber, Olha, que legal. Eu sou da e ordem... por aqui. Eu sou Olha da o ordem... diretor. Bacana, Tá diretor. Chique, hein, diretor? Olha, gente, tá vendo? Só aqui, tá vendo? Vocês estão... Assine, sigam o nosso canal. Tem muita coisa boa Tem aqui, muita hein? coisa boa. Vocês não se arrependerão, tá? Agora eu tenho um diretor que ele fala aqui as coisas. Eu tenho aqui. Ele falou, chama a atenção. Eu vou chamar a atenção, não é verdade, Kleber? Sigam o canal. Olha, aqui que ele descobriu que ele era um ex-padre. Eu assisto os vídeos dele, ó. Não sabia, ninguém sabe. Há quanto tempo você ficou padre? Eu entrei com 14 anos. Sim. Eu sou da província de Bahia e Sergipe, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos da província de Bahia e Sergipe. Maravilhoso. Eu tô fazendo um documentário, inclusive o meu diretor aqui, sobre São Benedito. A Capela de São Benedito. Eu sei dos capuchinhos que ele tem aí uma... Sim. Histórico até, né? É histórico. Você ficou quanto tempo? Eu entrei com 14 anos e saí com 25. Mas chegou a... Sim, ordenar, fazia tudo. Fui ordenado. Tanto que quando eu saí... Fez missa? Muitas, batizados, casamentos, tudo. Hã? Tanto que eu ia morar em Roma. Ia morar 2 anos em Roma. Aí eu fui de férias. Você morou em Roma? Eu ia morar em Roma. Eu tava morando em Sergipe nessa época. Eu ia morar em Roma 2 anos. Aí falaram, vai de férias, visitar a sua família. Eu fui visitar minha família. E lá eu conheci minha esposa. Peraí, você dos 14 aos 25 não teve relacionamento nenhum, foi tudo bonitinho. Tudo certinho. E você foi ordenado. Isso. Aí fui de férias pra visitar minha família, pra mudar, e eu conheci minha esposa. Eu falei, não, peraí, vamos pensar um pouco. Aí eu voltei pra vida religiosa e falei, olha, eu quero meu desligamento. Aí peço a primeira vez, eles nunca autorizam você a sair da primeira vez. Não, pensa bem se você quer ficar, muda de paróquia, vai pra outra paróquia. Aí eu pedi a segunda vez, enviei, na época... Você tinha que mandar pra Roma, não é? Pra Roma, na época era ainda fax, a gente mandava o fax pra Roma. E eles negavam, não vai sair não. Aí na terceira vez, quando você faz o pedido, você tem que sair por sua conta. Aí você saiu. Aí eu saí por minha conta. Mas então agora eu consigo entender por que o Carlos teve o luto. Porque você teve um processo aí de ruptura. Sim. Até então era o seu mundo, não era? Era a minha aí realidade. Aí uma pessoa entrou e mostrou que não era o seu mundo. O seu mundo era outro. Era outro. Você também não entrou no luto, Carlos? Olha, a gente entra porque você tenta entender... Não, até que tão mal não, porque você, como eu já vivenciava essa questão com outros religiosos que já haviam saído, que moravam comigo, e voltavam pra gente conversar, porque tem isso. Quando você entra na vida religiosa, que você se torna frei, padre, seminarista, é para a vida inteira. Sim. Tanto que, quando eu vou de férias para o Nordeste, eu falo, estou indo em tal convento. Não, vem que seu quarto está pronto. Então, fica a vida toda. Eu vou te falar, agora vou falar um segredo meu. Posso, diretor? Manda. O que acontece? Quando eu tinha 8 anos, meu sonho era ser padre. Minha avó ficava feliz. Quando eu soube que raspava aqui, com 12 anos, a vontade foi embora. Só que não raspa mais hoje. Não raspa, não. Mas eu era extremamente religioso. Eu conheço tudo da Igreja Católica. Nossa, tudo. Legal. Só que hoje eu olho a Igreja Católica como historiador. Eu não consigo mais olhar como um religioso. Sim. E minha mãe é extremamente católica. Mas que legal você falar aqui no nosso... Então, mas hoje, você tá com quanto tempo já? Você tá com 30 anos? Eu tô com 41. Parece. 41. Tá com 41. Então você tá aqui 25, 35, 15 anos, né? E tem filhos. Já tem uma menina de 14 anos. E você não largou a vida religiosa? Continua seguindo ainda? Continuo. Tem uma filha, uma de 5 e uma de 12 anos. Tenho 2 meninas, mas é aquilo. O que eu aprendi lá dentro, eu trago para a vida para tentar ajudar outras pessoas também. E isso é importante. É isso que eu faço. O Carlos, agora vamos falar dos túmulos. Carlos, eu conheci... Imagina, Carlos, de madrugada, eu ponho meus YouTubes, que eu gosto de meus documentários, né? E de madrugada, eu coloco, daí começa a aparecer dele. Simpático. Aí ele começa a mostrar. Ele fala a história da pessoa. Ele explica a história da pessoa. Depois ela, Carlos, Carlos me explica isso. Tá lá no YouTube, sigam. Você não fica aquela carga pesada, não achando que tem algo, não. Mas, Carlos, vamos lá.
teve alguns casos. Primeiro, como você faz a pesquisa? Como você fala, vou lá visitar? Por quê? Dá na telha? Como é que é? Eu gosto muito de pesquisar tudo sobre a história da pessoa. Mas como você fala assim, hoje eu vou pesquisar tal pessoa, como é que você faz? São muitos pedidos. Vem por pedidos. As pessoas pedem muitos. Além de familiares, fãs curiosos que ouviram a história de alguém que era anônimo, que faleceu, também pede bastante. Aí eu começo a pesquisar sobre a vida daquela pessoa. Quando eu vejo alguma brecha, alguma lacuna, algo que eu falo, olha, em uma emissora está falando assim, na outra está falando assim. Aí eu entro em contato com a família e falo, e aí? Qual a verdade? Aí a família fala, ó, Carlos, é isso, isso e isso. Pode gravar. Mas eu vou e gravo. Já quando é um artista, já é um pouco diferente. Já é um pouco diferente. Você vai lá, pesquisa a biografia da pessoa. Pesquisa a biografia e gravo a história e depois eu peço pro pessoal, ó, marca os familiares. E algum já implicou com você de não autorizei? Já chegou? Olha, já aconteceu um caso. Mas foi assim, a pessoa falou, Carlos, você pode tirar o vídeo do ar, porque eu entendi na época, a pessoa de Jundiaí falou, Carlos, meu pai faleceu e eu tô com depressão. Era famoso. Não fui no enterro dele, Carlos, porque eu tava com depressão, não entrei no cemitério, fiquei do lado de fora. E você pode tirar o vídeo? Eu falei, posso. Aí ele falou, mas não vai te prejudicar em nada se você tirar? Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Um vídeo que um dia bateu 280 mil visualizações. Aí você tirou? Aí eu tirei do ar. Aí ele agradeceu e tal. Aí tem umas 2 semanas mais ou menos, que isso já tem 1 ano e meio mais ou menos. Pediu pra colocar. Aí ele, Carlos, você quer contar a história do meu pai novamente? Eu falei, conta. Ele, não, eu participo com você, vamos marcar, a gente grava aqui. Você não pode falar quem é. Mais uma que vai ser só aqui também, hein? Do Esquadrão Maluco da Praça Nossa. De Jundiaí. Aí o pessoal vai pesquisar e vai deixar nos comentários quem é. Ó, pesquisa e deixe nos comentários. Qualquer do Esquadrão? Do Esquadrão Maluco, lá da Praça Nossa. E faleceu, que é de Jundiaí. O pessoal vai deixar. Jundiaí. Isso. Já mata fácil. Ó, comenta que eu quero saber, hein? Isso. Tá bom? Mas agora vamos lá. E famosos é mais fácil. Tá. Eu percebo muito que você... toda semana você está gravando em algum lugar? Eu gravo sempre aos finais de semanas e quando é feriado. Aí eu vou em alguma cidade, algum estado, tento gravar 10, 15 vídeos naquela cidade, naquela região ali. Mas todo final de semana você está viajando? Todo final de semana. Todo final de semana. Que nem no mês, são 4 finais de semana, eu gravo 3 e descanso 1. Isso já é regra tua. Já é regra minha. E você fica na semana pesquisando. Fico a semana inteira pesquisando. Quando não estou atendendo, estou pesquisando. A história da pessoa, as cidades, a região ali, para tentar entender aquele local que eu vou gravar. Eu vi o seu que você foi no Rio de Janeiro. Várias vezes já. Várias vezes. Você foi lá no São João Batista. São João Batista. Você foi no outro do Caju, se eu não me engano. Cemitério do Caju, tem bastante gente também. Você foi lá no Timaya, não foi? Timaya eu fiz. Timaya. Me emocionou bastante, Timaya. Me emocionou muito, que eu falei antes, ele foi lá e ele entrevistou a Vanusa. Isso. Que ela era uma mulher assim, tão pra frente, tão moderna, tão bonita, uma voz fantástica, aquela loira. E o fim dela de vida, uma pessoa que caiu. Eu sinto muito, que é uma pessoa que eu gostava muito dela. A Vanusa, meus pais têm um carinho especial por ela também, e eu tinha. Eu amo aquela, eu quero sair, eu adorava. E eu senti que ela foi muito injustiçada no final da vida, por uma situação que aconteceu, por um medicamento que ela tomou, ela não estava bem e tal. E aquilo marcou muito a história dela. E quando eu tentei contar a história dela, eu tentei mostrar para as pessoas que a história dela, que foi fantástica, não se resumia a um dia. A família deixou? A uma situação. A família deixou. Você manifestou? Sim. Agradeceu pelo vídeo, pela homenagem. Já teve outras pessoas que gravaram, mas só que... E o ex-marido dela? Colocaram foco naquele dia, do que aconteceu quando ela estava cantando o hino. Aí a família... O que aconteceu com ela aquele dia foi o hino. Não aconteceu com a vida dela. Teve Vanusa antes do hino. E ela foi... Tudo que ela fez pela MPB, pela música brasileira, pela carreira, pela Jovem Guarda, foi apagado por causa daquele hino, por causa de um medicamento que ela tomou. Eu falo que o brasileiro ele não consegue perdoar. O brasileiro é muito taxativo. O
brasileiro não é um povo, brasileiro não é um povo. Se você concorda comigo, coloca aqui também, porque o brasileiro não é um povo que perdoa. Não. Ele, se você cai na desgraça dele, Sim. acabou. É. O brasileiro é um juiz sem a justiça. Sem a justiça. E o brasileiro, infelizmente, a gente é um povo que tem memória curta. Muito. Muito curta. A gente esquece de valorizar quem realmente fez A pelo contribuição povo. dela para a música popular Nossa, brasileira é fantástica. A imensa. voz dela, aquela música Eu Quero Sair, Uhum. é um hino aquela música. Isso. E quando eu fiz o vídeo dela, que eu não citei essa situação, aí o pessoal gostou demais, porque falou, Carlos, você realmente mostrou quem é a Vanusa, Sim. não um momento. E outras pessoas acho- foram gravar e só falaram daquilo. Aí você coloca uma Isso. musiquinha que toca no coração, tá de chorar. Isso, Aí aquela você música coloca ali as imagens mexe da mesmo. pessoa. A questão da edição das músicas, É. as fotos, os vídeos que são colocados, essa aí é a minha esposa que coloca. Qual o nome Ela dela? trabalha junto comigo. A minha esposa Micaela, que eu amo demais. Micaela. Agora eu também vou dar um beijo. Micaela, É isso aí. um beijo pra você. Parabéns, porque eu me emociono com aquela musiquinha lá. Aquela musiquinha, se você tá num dia péssimo, você sai correndo. Isso. Mas, Carlos, outro que eu vi, o Antônio Carlos, o marido dela. É o Antônio Carlos, é isso mesmo. Eu vi que você foi. Eu vi que teve até umas críticas. Sim. Uhum. Mas você foi, do Guilherme de Pádua. Fiz o Guilherme de Pádua. Mas você teve críticas. Você recebeu Muitas, críticas, recebeu muita crítica. Eu vi lá. muitas. Eu vi que você recebeu críticas. E até tava meio escondidinho lá, porque Uhum. se colocar uma placa, acho que ia ser. Muita gente falou, ó, se colocar placa, o pessoal vai vir aqui, vai mexer e tal. Mas várias pessoas da igreja que ele estava frequentando entraram em contato comigo e falaram, Carlos, eu gostei porque você veio e contou o que aconteceu. Você não. julgou. Você contou quem ele foi, Uhum. o que houve, Sim. e depois como ele foi. Isso. Ponto. Só que eu vi lá que teve gente Uhum. que te criticou. Sim. Tem. Sempre O caso dele foi um caso que eu fiquei extremamente assim. Até eu me irritei. Uhum. Sim. Uhum. Carlos, eu não vou mentir. É. Pra você, eu até me irritei. Eu falei assim, esse cara não merecia um pi. Mas é um ser humano. É um ser humano. Uhum. Que tirou a vida de um outro. Uhum. Isso eu não vou Sim. perdoar. Aquela moça tinha uma vida. Você foi no túmulo dela, né? Fiz Daniela, os 3 né? túmulos dela. Agora ela 3 tá em túmulos. qual, realmente? Ela tá no cemitério do Carmo, que fica lá no bairro do Caju. Eu sei que tem no São João Tem Batista, 2. que é o que tem o sapatinho dela. Isso. Lá não tá mais lá. Não, aquele foi o segundo túmulo dela. O primeiro túmulo é o túmulo que está o pai dela, que também é no São João Batista. Só que logo que sepultaram ela, alguns dias depois, abriram o túmulo e tentaram abrir o caixão. Mas não conseguiram. Não conseguiram. Aí a família retirou de lá. Aí levou para esse segundo túmulo que colocaram a sapatilha, Também. que é de fácil identificação. Tentaram Aí, entrar também. infelizmente, tentaram abrir e colocaram velas vermelhas, pretas em volta do túmulo lá. A mãe resolveu tirar. Mas não chegou a abrir também o caixão. Não abriram também. Aí a mãe levou para um cemitério particular, que é o cemitério do Carmo, que fica no bairro do Caju. E lá tá bonitinho. Tá bonito, porque é aquele cemitério tipo edifício. Tá dentro de uma É o gaveta. que tá o Chorão? Não, o Chorão tá em Santos. Você também foi, não Fui foi? no Chorão também. Chorão e Champignon, eles estão no mesmo cemitério que os Sim. dois. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O da Daniela Pérez, esse primeiro turno pro segundo, você sabe quanto tempo ficou de um pro outro? Eu sei que o primeiro ela ficou muito agoniada, a Glória Pérez. Foi. Tirou logo Acho que nem assim início. que sepultou. Foi rápido, foi pouco tempo. Mexer, ela tirou pro segundo. Porque ela- o segundo porque passou ela mais acabou tempo. É isso que eu falo. Uhum. Ela acabou entrando no imaginário popular da Daniela Sim, Pérez. sim. E é por isso que eu acho que as pessoas ficaram com raiva quando você falou do Isso, Guilherme de Pádua, isso. porque ele causou. Uhum. É porque, assim, Né? a história tem que ser contada. Quando eu falo que o brasileiro tem memória curta, é porque não tenta conhecer tudo. Tudo bem, a Daniela Pérez teve a vida interrompida por um cara, tal. Mas quem foi esse cara e a história dele? Vamos tentar conhecer tudo, não para falar, mas ele era uma pessoa boa, não. Mas para conhecer, para ter conhecimento de causa. Fala, putz, olha, Mas- isso que levou aquilo. Se a gente começar a ver agora, você percebe que as pessoas estão polarizando. Então, por exemplo, quando o Carlos vai falar do Guilherme de Pádua, ele não vai falar sobre o Guilherme de Pádua ou ruim ou bom, Não, esquerda, direita. Você foi falar de uma pessoa que faleceu. uma pessoa que faleceu. As pessoas muitos ainda não entenderam a intenção do seu Isso. canal. Você vai lá levar uma flor para alguém que faleceu. Uhum. Não importa o que ela fez. Não importa, porque é uma forma que eu estou demonstrando respeito. Exatamente. Pode muitas vezes não ser, ele gosta do cara que faleceu. Muitas vezes eu gravo pessoas que eu não gosto, que cometeram atrocidades, que nem teve da escola Raul Brasil. Eu gravei
quem fez aquilo. Mas Tá onde? eu esqueci o nome do cemitério. Aqui? É aqui. Em Suzano. Em Suzano, Rafo ou... Não deve ter sido São Sebastião. Um tá no São Sebastião. Hã? Um tá no São Sebastião. Tá fim, né? Aí eu gravei e contei a história. Cara, era alguém que eu não gostaria de gravar, mas eu tenho que contar Mas a também história. teve que negativo, não teve? Sim, tem negativo, mas eu tenho que contar a história. Porque eu não vou ali falar, olha, ele não merecia isso, porque teve muitas pessoas também que mandaram mensagem. Cara, você deveria ter elogiado ele no vídeo. Não sei, muitas pessoas, muitas. Gente, o que eu recebi de mensagem, mais de 1000 mensagens de jovens falando que se ele tivesse vivo, queria casar com ele, porque ele fez certo, não sei o quê. Então, acontece muito isso. Porque muitos condenam. Você sabia disso, gente? Olha. Muitos condenam, mas independente de quem foi a pessoa, tem muitos que apoiam. O ser humano também. hoje, eu tô com tanto medo do ser humano. O ser humano é imprevisível. Tá difícil, tá difícil. Vamos lá, falando de famosos. Eu lembro que você foi lá na minha cidade, Guarulhos, pra ver os Mamonas. Sim. Minha cidade. Eu vi os Mamonas. Minha mãe tá no mesmo cemitério dele. Mestre na Caxima e a mãe também. Então, lá no, Tá lá também. no Primavera? Isso. Primavera. Deixa eu ver quem mais. Aqui em Suzano teve algum? Suzano, tirando esses dois? Eu fiz As Vítimas. As vítimas. Aquele Vítimas. rapazinho. Eu fiz As Vítimas. Deixa eu ver quem mais. Você, lembro de famoso. Tem um túmulo que me impressionou muito. Da noiva que o helicóptero caiu, que você foi. Eu fiz. Aquilo, Carlos, mexeu comigo. Aquele dia eu passei mal. Porque tava lá o irmão no mesmo túmulo, o irmão, ela e esses juntos, e assim, na mesma data. E ela ia casar no dia. E aí tava. Dia. Você acho que mostrou também as filmagens lá, as pessoas recebendo a notícia. Foi muito feio, assim, uma coisa mal, me fez mal. Mas assim, só que você foi lá homenagear. Aquela homenagem eu achei bonita. Porque é um momento que todos esperavam de alegria, de felicidade. Sim. Tava o noivo, os padrinhos, todo mundo lá já no sítio, esperando para o casamento. E ela resolveu fazer algo diferente. Não vou de limusine, não vou de carro, vamos de helicóptero. Alugaram um helicóptero. Aí a grávida lá, a fotógrafa grávida também, falou, você vai junto com a gente, registrando o que está acontecendo dentro do helicóptero. Eu e o meu irmão. E registrou, né? E registrou. Infelizmente, momentos tensos, os últimos momentos deles. Mas eu sei que quando caiu, acabou. Acabou. Porque foi na hora, foi instantâneo. Foi instantâneo. Faleceram todos na hora. E você foi visitar. Eu fui visitar. Outro Carlos me explica isso. Foi uma coisa que mexeu muito comigo. De uma criança. Eu tenho pavor, não sei vocês, mas eu tenho pavor de coisa com criança. Criança é uma coisa que mexe muito. De uma menina que não sei se a menininha, a mãe faleceu com 8 anos, a mãe transformou o túmulo da menina tinha cataventos, boneco. Era uma coisa tão linda. Onde que é aquela cidade? Você lembra, Carlos? Piedade. Piedade de São Paulo? Piedade de São Paulo. Mas esse cemitério é lá também, Piedade? É Piedade, isso. Porque assim, era uma casinha que a mãe fez de vidro, não foi? Isso. É uma médica. Chegou a falar com a mãe? Não. Mas eu tentei entrar em contato com ela, mas não consegui. Mas pessoas que conhecem ela falaram, olha, ela falou que tá tranquilo, pode gravar. Desde que você conte o que aconteceu e doente ela ficou, né? Isso, foi. E não tente denegrir a imagem de ninguém. Isso eu não faço. Aí mandei um vídeo para a mãe ver como é o meu trabalho, ela viu, gostou. Aí eu gravei. O túmulo da menina é de vidro, tem várias bonecas, brinquedos, muito bonito. Eu vi o cara lindo, arrumadinho. Muito bonito. Eu já vi também você filmar de santos populares. Faço também, santos populares. Tem um aqui em Suzano, viu? Pois você vem. É aí onde entra a controvérsia, né? Porque muitas pessoas gostam, muitos não gostam. Fale pra mim de um que você foi. Olha... Você faz tanto. Faço tanto. A Menina da Pipoca. Já fiz também. Mesmo, e aquilo, as pessoas falam bem assim, mas esse negócio de santo popular, o que é santo popular? O santo popular, muitas vezes, é alguém que durante a vida teve uma morte que comoveu a população, seja criança ou adulto, comoveu a população e as pessoas passaram a visitar o seu túmulo. E com isso colocaram o título de santo popular. Popular porque é da população. Porque a Igreja Católica não reconhece. Não é reconhecido pela igreja, mas reconhecido pelo povo. Então, pelo povo ter aquele carinho,
pelo sofrimento que aquela pessoa vivenciou na sua morte, eles passam a visitar. E aí se tornam santos populares. Existem vários cemitérios do Brasil também. Consolação é um que... Consolação tem. Tem, até a própria Domitila é considerada uma santa, né? A santa, a né? padroeira que usa o nome muito, o pessoal gosta, que é da área, usa esse nome, das prostitutas, né? Sim. Usam esse nome ainda. Sim. É porque, infelizmente, ou não sei, ela foi taxada também como uma, né? Sim. Aí elas... À frente do tempo dela. Isso. Mas, Carlos, e qual foi o túmulo que mais te comoveu? Você fala assim, você fala, não, esse aqui mexeu muito comigo. Tem bastante, viu? Mas fale um. Ó, eu vou citar aqui um geral, túmulos de crianças. Todos me comovem. Mas no Rio de Janeiro, no cemitério de Sulacap, Sei. daquelas crianças que foram vítimas lá em Realengo, na escola, que o rapaz entrou e matou várias crianças na sala de aula. E ali entra um pouco a psicologia no que aconteceu ali. Ele entrou numa sala de aula e tinha em torno de 40 alunos dentro da sala de aula. Todo mundo no canto, tentando se proteger, se esconder, e ele saiu procurando as meninas. Matou meninas. A maioria das vítimas foram meninas. Então, a psicologia Agora, você fala imagina, muito sobre você deixa a isso sua também. filha lá no ambiente seguro e diz, eu que sou pai, já me Ambiente dá... seguro, né? Dá um desespero. E agora, um que você gravou e falou assim, não queria ter gravado. Não sei porquê, mas Olha, não me arrependi. Vamos lá. Um que eu não queria ter gravado tem. Deixa eu ver. A Hello Kitty. Hello Kitty é a maior traficante do Rio de Janeiro. Mas não sabia, me conta essa história. A história. Ela era uma jovem que era da igreja, muito apegada à igreja, e estudava bastante, só tirava notas boas, família evangélica, ela também cantava no coral da igreja. Só que na escola ela conheceu alguns amigos que eram envolvidos com o crime. E nessa amizade ela começou a frequentar o morro, e nesse frequentar o morro, ela achou bom aquilo. E acabou se envolvendo e se tornou totalmente contrário daquilo que ela vivia. E ela acabou se tornando uma das maiores traficantes do Rio de Janeiro. E era uma boa menina. E era uma boa menina. Aí ela foi morta pela polícia no morro. Tanto que as fotos não são mostradas muito na internet, porque foram tiros de fuzil, né, no rosto e acabou. Mas porque tudo. ela dominava mesmo? Dominava mesmo. Só que aí o que eu fiz? Eu gravei esse vídeo e falei, cara, eu não queria ter gravado esse vídeo. Mas aí eu gravei contando a história. Era jovem. Ela, se eu não me engano, tinha 22 anos. E a minha intenção ali não é falar, ela merecia isso, ou ela não merecia, mas sim narrar os fatos. Tanto que depois que o vídeo foi ao ar, uma pessoa entrou em contato comigo e falou, eu sou daqui do Rio de Janeiro, você gravou o túmulo da Hello Kitty, não gravou? Eu falei, gravei. Parabéns. Parabéns? Parabéns, porque eu sou da família e você não falou mal dela e nem falou bem. Você contou a história dela. Mas eu percebo nas suas entrevistas, você não fala mal nem bem, você fala. Eu conto a história. Não digo se a pessoa merecia ou se não merecia, eu deixo isso para as pessoas contarem, no Rio de Janeiro. Mas qual cemitério? Esqueci o nome do cemitério. É o mesmo que está o esposo da Frodilis. Mas eu esqueci o nome do cemitério. Você também foi lá? Fui também. O Anderson do Carmo, gravei também. Gravei também o dele. Que ali também foi uma surpresa, Florilis, né? Ali foi algo que ninguém esperava, né? E ela tá na igreja agora, lá na prisão, dando uma de santinha. Só que esses dias pegaram ela com o celular lá, né? Então lógico. Pegado, né? Mau caratismo tem. Ali é uma pessoa sem índole. Ali é uma pessoa sem índole. Eu acho que até uma psicopatia ali, não é? Então, a pessoa... Você é psicólogo. Sou psicólogo. A pessoa tem isso. Ela quer que você veja aquilo que ela quer que você veja. Isso é um psicopata, não é? É um psicopata. Ele tenta esconder a verdade dele e deixa transparecer para você aquilo que ele quer que você veja. Só que não tem sentimento por ninguém. Por ninguém. Ela a Flor de Lis, ela é uma... você como psicólogo, você pode falar mais do que eu. Mas para o meu ver, ela tem uma psicopatia ali, não tem? Ela deu uma entrevista, teve um concurso no presídio, que ela não ficou em primeira, ficou em quarto ou quinto. Para cantar no presídio, e no momento dos agradecimentos ela falou que ela queria estar livre, seguindo a vida dela. Ela tem vários filhos, não lembrou dos filhos no momento.
Não falou em nem os filhos. Eu quero estar Carlos, com meus filhos lá desculpa, fora. Carlos. Você consegue ter 50 filhos? Tinha algo muito estranho, cara. Tinha. Não tem como você adotar tantas crianças. Mas nem que você tenha uma... Você conseguiria, Kleber? 50 filhos? Pardal, 50? Eu tenho 3. Já não aguento. 50 filhos. É muito amor pra dar. Amor. Carlos, aprende uma coisa, desconfia. E ela não agradeceu. Ela falou que sentia falta do marido, não foi? Foi. Os únicos agradecimentos dela foi esse. Eu sinto falta do meu marido, queria a minha liberdade. Anda 10 anos, ela tá fora. E não lembrou dos filhos. Olha, eu tô sentindo falta de estar com os meus filhos. Nada. Não tem sentimento. Posso falar, 10 anos. Mas, Carlos, vamos lá. Agora, Hello Kitty, não sabe o nome dela, né? Não me lembro o nome dela. Tá. Mas é bem conhecida. Então, e a marido dela. Agora, o São João Batista é famosinho. O São João Batista é lá. Agora, vamos imaginar. O Caju que tem uns lá. Tim Maia. Sim. Tem que Maia. O Araçá aqui em São Paulo também já foi, o Araçá, né? Eu já fiz vários também. Eu sempre gosto de gravar no Araçá. E é um cemitério que ele está passando por uma reforma. Porque ele está muito abandonado. Estava muito abandonado. Só que a nova administração realmente está fazendo uma mudança lá dentro. Eu tenho acompanhado essa mudança de perto. E eu estou gostando. Tá bom. Porque cemitério não é um lugar para você ir apenas no dia do enterro do ente querido. É um lugar que você pode visitar, levar flores, refletir, andar entre os túmulos, olhar placas e falar, olha, quanto tempo viveu essa pessoa, viveu aquela. E tem gente que tá nervosa, fala, vai pro cemitério, que é a maior paz. Isso. Sabia que nos Estados Unidos eles fazem piquenique? Eles fazem piquenique no cinema, assistem filme, fazem sessão de cinema. Eu acho que o Brasil, como eu estava fazendo na entrevista anterior, a gente criou uma coisa tão perversa, tão negativa, tão horrenda, tão cabulosa sobre o que é uma morte, um cemitério, que as pessoas não se permitem. Nos Estados Unidos é comum. Agora que o Brasil começou a ter turismo... A gente chama disso, tem um nome para isso, tumular. Necroturismo. Exatamente. E, Carlos, para a gente poder concluir, que é uma pena, eu espero que você tenha gostado muito. Qual o conselho que você dá para uma pessoa que ela tem que terminar esse luto dela, e depois você vai deixar seu telefone, seus contatos, porque eu quero que eles vejam o Carlos me explicar isso, mas eu quero dar meu Carlos psicólogo. Sim. Né? O que você diz para uma pessoa que ela, quando perde algo, qual a primeira dica antes mesmo de buscar um psicólogo? O que você diz para uma pessoa dessa, Carlos? Por favor. Quando se trata de objeto, que é algo que, querendo ou não, é mais leve. Porque, digamos, você tem uma casa, sua casa foi incendiada. Você saiu, sobreviveu, as pessoas falam, pelo menos você sobreviveu. Mas e o luto? Né? Mas e o luto? Por eu ter perdido tudo, eu não tenho mais nada, vou começar do zero. Tem um luto. Que a pessoa tenha a noção que há sempre um recomeço. É possível recomeçar. E que muitas vezes a gente tem um bem, a gente perde aquilo, quando a gente conquista algo melhor. Algo que vai significar mais para a nossa vida e fazer a diferença para a vida de outras pessoas. Agora, para a pessoa que está vivenciando o luto da perda de alguém que realmente ama, é difícil. Porque o luto que aquela pessoa sente, por menor, maior que seja, é um luto. E deve ser vivenciado. As pessoas hoje têm que ter esse momento do luto, têm que ter esse espaço para chorar. Quantos dias você para sofrer. 7 dias mesmo? Eu não consigo definir dias. Mas tem uma base, mais ou menos? Os primeiros dias são mais fortes. Você aconselha que perder alguém, fique recluso. Sim, que você tente entender aquele sentimento que está dentro de você, o que você está vivenciando. Chore. Agora que o choro vai embora, né? Tem pacientes que chegam para mim que falam assim, olha, eu vejo minha esposa chorando o tempo todo porque a gente perdeu uma filha e eu não posso chorar também na frente dela. Aí você pode. Aí ele, não, eu vou pro banheiro, tomo 3, 4 banhos por dia e fico chorando debaixo do chuveiro. Isso é cruel. É ele não querer demonstrar que ele também está sentindo. Né? Tem muitas pessoas que são assim. Então é necessário que a gente mostre a dor que nós estamos sentindo. Se você naquele momento perdeu um ente querido, você não está bem para fazer algo, fale, olha, você sabe que eu estou sofrendo, que eu perdi alguém, não posso, nesse momento, estar vivenciando esse momento junto com você. Mas futuramente a gente vai poder fazer isso. Mas deixa eu viver a minha dor, o meu sofrimento nesse momento. Você fala, morreu.
Fique recluso. É o seu primeiro conselho e o único. Sim. Depois pode buscar um psicólogo, mas... Sim. O início é você tentar entender o que aconteceu. Mas o cérebro não entende ainda. Então, aí é a hora de você parar para tentar pensar. No mundo agitado que a gente vive, dificilmente a gente tem esse tempo para parar e tentar refletir sobre Isso aquilo. é venenoso. Né? É venenoso. E, Carlos, para terminar, como que você começou a... Por que você começou a levar flores em túmulos? Porque eu esqueci de fazer essa pergunta. Uhum. Eu iniciei primeiro levando túmulos só de mulheres. Porque é aquela questão, trazendo para a vida real, no romantismo. Um cavalheiro, ele abre a porta do carro, manda flores e faz serenata. Hoje em dia ainda existe, né? Imagina. Existe. Então, eu tentei representar isso levando as flores, não apenas para a pessoa que faleceu, mas que essas flores, de alguma forma, tocassem também os familiares. Aí eu comecei e vai embora. Teve aquela moça que você filmou, que ela foi defender as crianças e morreu queimada numa escola também. Sim. Você também, né? Já. Foi esquecida, né? Isso. Muitas vezes acontece isso, né? Infelizmente. Mas quando a gente traz à tona o caso e a gente tenta mostrar isso... Você fez o dela, né? Fiz. E tem outro para me fazer em Minas Gerais também, que foi a mesma questão. Numa escola também, com alunos defendendo alunos. Eu vou te falar. Muito inspirador. O que você acha que a gente sai daqui hoje? Com que lição, Carlos? Olha, eu acredito que cada vídeo que eu faço, cada podcast que você faz, é uma tentativa de trazer conhecimento para as pessoas saírem daquele mundo do tanto faz, do qualquer coisa tá bom. Buscar sempre coisas que agreguem conteúdo e conhecimento. E a mensagem que eu deixo para as pessoas é que elas busquem viver cada momento da forma mais intensa que elas puderem. Fosse único, né? Fazendo bem para os outros e principalmente para si mesmo. E você? O que você acha? Sai um pouco melhor? Porque eu saio um pouco mais leve daqui. E eu quero também saber de você. Carlos, essa caneca é para você. Opa. Tome o café, marque a gente. Você gosta de café? Gosto, sou viciado em café. Tome esse café dentro dessa caneca, aproveite, atenda seus pacientes, traga um dia melhor. Eu vou tentar fazer minha parte aqui, trazendo entrevistas inspiradoras também. Sim. E eu digo, não se preocupa. Você saiu um pouco melhor também dessa entrevista? Coloca aqui para mim nos comentários. Carlos, uma honra. Sabe que eu já era seu fã, já estava querendo assinar. Sabe que eu estou com uma celebridade que eu gosto bastante na minha frente e que a partir de hoje se torna um grande amigo meu. É isso aí. Eu gosto do podcast porque as pessoas saem daqui com os meus amigos. Isso. E isso me traz muita alegria. Saiba que você fez diferença. Mais um. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. É uma alegria imensa para mim estar aqui, porque eu vejo o trabalho sério que você e a sua equipe faz. Não é simplesmente sensacionalismo, vamos mostrar isso para criar brigas, divisão, não. Você faz algo que traz conhecimento para as pessoas, que traz cultura, e é isso que a gente está precisando. Porque, Carlos, eu vou trazer para você uma pessoa, você vai ajudar pessoas no luto. Então, hoje você sai daqui, alguém vai assistir e falar assim, eu não tô legal. Você já falou, atenda online, a pessoa está lá na Paraíba. Você percebe? Você vai poder ajudar outras pessoas. Então, que seja aqui um canal. Isso. E a você, como sempre, um grande abraço. Saiba que eu tenho um carinho enorme. Estamos crescendo. Cada dia graças a vocês. Eu quero agradecer minha equipe. Breno, Kleber. Que agora o Kleber pertence à equipe, eu tenho um diretor, gente. Olha que coisa chique. É muito chique. Breno, obrigado, Breno. Cadê o nosso editor ali? Pardalzinho. Eu sou o Altair de Aguiar Prado. Sabiá, eu chamo de Pardal. Você trocou de passarinho? Mentira. Troquei de passarinho. A equipe é fera aqui, hein, que eu vi. A majestade, o Sabiá, eu pus o Pardal, gente. Sabiá, me perdoe. Tudo é passarinho. Tudo é passarinho, tudo voa, tudo é legal. E saiba que é um trabalho muito sério. E graças a você, a gente está chegando lá. Então, um grande beijo e nos vemos na próxima entrevista. Tchau, tchau.